A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui com mais uma oportunidade, mais um vídeo para falar um pouco da palavra do Senhor Jesus. Irmãos, quero pedir já de antemão que os irmãos se inscrevam no canal, que ative o sino das notificações e deixe esse like aí para ajudar. É muito importante para o crescimento do canal. Se puder, compartilha com alguém. Sempre tem alguém que precisa da palavra de Deus. Irmãos, no Evangelho segundo João, capítulo 8, nós vamos ver ali uma mensagem muito interessante a respeito de uma mulher adúltera. Irmãos, o adultério, segundo a lei de Moisés, era punido com morte de apedrejamento. Então se trata de um pecado escandaloso, um pecado que gera destruição para um casamento, para uma vida, para uma família. E nós vamos ver o relato de João no capítulo 8 do Evangelho, em que João ele diz que Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras e logo pela manhã cedo ele voltou para o templo e o povo vinha ter com ele e assentando ele os ensinava. Irmãos, no momento que Jesus estava ali assentado ensinando o povo ali no templo, a Bíblia diz que chegaram os escribas e os fariseus e trouxeram uma mulher. E quando eles colocou ela no meio das pessoas, ali eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Irmãos, esses homens, eles eram homens que tinham maldade no coração. Eles não tinham misericórdia. Portanto, eles trouxeram essa mulher com dois propósitos. Primeiro, tirar a vida dela porque ela estava adulterando. E o segundo propósito, procurar algum motivo para incriminar Jesus. A Bíblia vai nos dizer que, no verso 6, eles diziam assim, tentando para que tivesse de o que acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. Irmãos, não tem nenhum registro na Bíblia que nos diz o que Jesus ele fez naquele momento que ele estava ali assentado escrevendo com o dedo em terra. Por quê? Porque os escribas e os fariseus, quando trouxeram aquela mulher, eles pressionaram Jesus, colocou Jesus contra a parede. Olha, mestre, na lei de Moisés diz que se alguém for pego em adultério, deve ser apedrejado até a morte. E essa mulher foi pega no ato adulterando. Tu, pois, o que dizes? Eles queriam que Jesus dissesse sim, apedreje ela. Se Jesus tivesse feito isso, irmãos, o que aconteceria? Jesus, ele não teria tido misericórdia, ou seja, ele não poderia pregar sobre misericórdia. Por quê? Porque ele não teria sido misericordioso com ela. Agora, se Jesus dissesse, não apedreje ela, perdoe ela, Jesus estaria errando contra a lei. E eles achariam um motivo que eles queriam para acusar Jesus, a dizer que Jesus não estava cumprindo a lei, o mandamento da lei. Agora é interessante que nesse momento, quando Jesus está sendo pressionado ali, irmãos, ele se mantém calmo, ele fica sentado escrevendo com o dedo na terra. Ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo ali naquele momento. Mas a Bíblia vai dizer no verso 7 que eles ficaram insistindo e perguntando para Jesus. E então Jesus ele respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Verso 8: e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Meus irmãos, todos ali ouviram algo muito sábio da parte de Jesus. Porque Jesus ele poderia ter errado contra a sua própria pregação quando ele fala de misericórdia, como ele poderia ter errado também na lei de Moisés, dizendo que ela não era para ser apedrejada. Mas a resposta de Jesus, irmãos, foi a melhor resposta, a resposta mais sábia. Eu creio que enquanto ele estava ali escrevendo em terra, eu creio que o Espírito Santo ministrou no coração de Jesus o que Jesus ele devia dizer. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele diz para aqueles homens: aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus ali apelou para a consciência daqueles homens. Acontecendo isso, a Bíblia diz que cada um, desde os mais velhos até os mais novos, saíram daquele local, jogaram as pedras em terra e Jesus ele continuou escrevendo. De repente, Jesus se levanta e ele olha e procura para ver quem é que ficou lá. E a única pessoa que ficou lá foi a mulher que estava sendo julgada. Irmãos, aquela mulher, ela viveu ali um grande milagre na vida dela, um grande livramento. E eu creio que o Senhor Jesus enxergou no coração dela ali arrependimento.
Porque Jesus pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela dá uma resposta: não, Senhor. E Jesus agora ele fala para ela: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. E é assim que o nosso Deus faz na nossa vida, meus irmãos. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e o nosso arrependimento é sincero, o Senhor, ele nos perdoa. A resposta que Jesus deu foi a melhor resposta que alguém poderia ouvir. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.